E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Gato, do site Geografia para Concursos. E nesse vídeo, vocês podem ver que o pão de açúcar está ao meu fundo. A gente vai falar sobre relevo. Essa aula vai ser sobre relevo e eu vou resolver uma questão da ESA que falava exatamente sobre isso. Uma questão de 2013, tá bom? Então, vamos para a aula? Bom, então vamos lá. Como eu falei, sou o professor Rafael Gato, do site Geografia para Concursos. E nesse vídeo a gente vai resolver uma questão da prova da Escola de Sargento das Armas, da ESA. Para quem vai estar tentando então um concurso agora, a gente vai resolver uma questão que caiu em 2013 sobre relevo, como eu já tinha falado anteriormente, tá bom? Mas antes de falar da questão, eu quero falar dos canais que são parceiros, na construção desse conhecimento aqui no YouTube, para você que vai fazer então a prova da ESA, que são eles: o canal Português Eficiente do professor Matheus Gustavo. Corre lá, assiste as aulas dele, que são voltadas então para a prova da ESA. Tem várias aulas voltadas para a prova da ESA. Tem o canal Tudo é História do professor Hilário também, que vem postando conteúdo fantástico para vocês que vão tentar essa prova, e do professor Bomba, ou professor Marcos, que é o canal Aprenda a Calcular, tá bom? Então é só você correr depois aqui do vídeo lá no canal desses professores para poder também assistir outros conteúdos, que também caem na prova da ESA. Mas indo para a nossa questão, vamos lá. A classificação do relevo brasileiro em grandes unidades ou compartimentos é uma síntese dos processos de construção e modelagem da superfície terrestre e das formas resultantes. Essa classificação distingue 3 tipos de compartimentos, que são... Bom, então vamos lá. A gente tem que diferenciar as formas de relevo com as estruturas geológicas, ou as províncias geológicas. As províncias geológicas, elas são bem anteriores, no caso da forma do relevo. A forma do relevo ela vem acontecendo ao longo do tempo por agentes, que vão modelar esse relevo, tá ok? E a modelagem desse relevo é feita por esses agentes que a gente chama de agentes externos. E quem são esses agentes externos? Primeiro, se existe agente externo, existe agente interno. O agente interno é quem vai formar as províncias geológicas. E quem são essas províncias geológicas? Essas estruturas geológicas, Vão ser os escudos cristalinos, os dobramentos modernos e as bacias sedimentares. Esse aparato vai ser modelado, ou melhor, primeiro, os agentes internos eles vão então formar essas estruturas, essas 3 estruturas que eu falei, tá ok? E quem são esses agentes internos? São no caso é o vulcanismo e o tectonismo. Eles vão movimentar então as placas, e provocar, no caso, os dobramentos, os terremotos e o próprio vulcanismo, certo? E darão então a origem, ou deram, no caso a origem, às grandes estruturas existentes na nossa superfície terrestre. Mas isso é um processo contínuo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a ação dos agentes externos, que vão modelar o relevo. E quem são esses agentes? A temperatura, o vento, a chuva, os rios, o gelo e o próprio homem, que modelam o relevo. Então, só para a gente lembrar, as estruturas das províncias geológicas são escudos cristalinos, dobramentos modernos e bacias sedimentares. Tá bom? E no caso que ele fala aqui na questão da classificação do relevo brasileiro, o relevo brasileiro também tem o que a gente poderia chamar de algumas estruturas. Mas essas estruturas não têm nada a ver com as estruturas, pelo menos na parte de nomenclatura, não tem a ver com a estrutura formada pelos agentes internos. Essas estruturas elas são formadas, no caso, pelos agentes externos, ou são modeladas pelos agentes externos, tá ok? E são 3, que são os planaltos, as planícies e as depressões. Então, esses 3 fazem parte do relevo, tá ok? Ou fazem parte das unidades de relevo no nosso país, tá ok? Os 3 tipos de compartimento de relevo do nosso país. A resposta que atende ao que a questão está pedindo é a letra C.
As outras questões têm até alguns termos que são utilizados na letra C também, mas elas ficariam erradas porque não fazem parte do que a gente chama, né, dos compartimentos de relevo, no caso do relevo brasileiro. Por exemplo, dobramentos modernos são formados por agentes internos, tá ok? Que fazem parte da estrutura do relevo. Os escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos, a mesma coisa na letra B. Na letra D, plataforma continental, talude continental e fossa abissal faz parte da estrutura do relevo submarino, que em grande parte ele é formado pelos agentes internos, tá ok? E as chapadas, elas estão contidas na estrutura dos planaltos, tá ok? Ela faz parte do grande compartimento planaltos, tá ok? Assim como também existe a depressão, que a depressão é um dos compartimentos, tá bom? E bacias sedimentares, como eu falei, é estrutura do relevo. Agora, o compartimento, né, as formas, só podem ser planaltos, planícies e depressões. Tudo bem? Bom, ficou alguma dúvida? Bom, primeiro, né, se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, né? Se inscreva no nosso canal, porque todo vídeo que eu estiver postando, toda aula, você já vai receber diretamente no seu e-mail, né? Porque toda vez que eu posto a aula, o YouTube entrega para você, né, diretamente. E outra coisa que eu vou te pedir, se você ficou com alguma dúvida, me manda um e-mail, rafael@geografiaparaconcursos.com.br, igual está aparecendo aqui embaixo, tá? rafael@geografiaparaconcursos.com.br, e também se cadastre no nosso site, geografiaparaconcursos.com.br. Te vejo então no próximo vídeo, muito obrigado e tchau, tchau.